bancários e bancárias de Catanduva e região. Eu sou Roberto, presidente do Sindicato dos Bancários. Nós hoje estamos desenvolvendo a nova proposta que o sindicato já apresentou a vocês através do site da linha de transmissão, das mídias sociais, de fazermos uma entrevista com o setor jurídico que assessora o sindicato e os bancários da nossa região. O tema escolhido pela maioria dos bancários que opinaram trata sobre a jornada de trabalho nesse período de pandemia. E para conversarmos a respeito desse tema, nós temos junto conosco, e juntos neste caso é uma presença virtual, porque se vocês podem perceber, estamos em home office nós também, e também o escritório Crivella em São Paulo. É a doutora Lúcia Noronha, que está em home office da sua casa em Campinas, não é, doutora Lúcia? Boa tarde, exatamente, Roberto, estamos em home office, observando a orientação de distanciamento social sugerida pelo governo, então estamos nesse período trabalhando à distância. E por estarmos à distância, não estamos com as devidas máscaras se estivéssemos em circulação, se necessário for, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, para começarmos, a gente sabe que os bancários é uma categoria organizada e com uma conquista muito boa e grande, de longas datas, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, que se renova a cada ano. Mas nós estamos num momento de pandemia, deflagrada em março, né? E que imediatamente o Comando Nacional entrou em negociação com a FENABAN para tratar sobre as questões de saúde e de jornada de trabalho dos bancários. Mas só que nós não podemos esquecer que, obviamente, o governo ele também controla esses pontos, né, na questão de contrato de trabalho, de jornada, e dita medidas possíveis para podermos enfrentar essa pandemia. E uma dessas medidas foi a medida provisória 927, que trata um pouco mais sobre jornada de trabalho. Como que a senhora avalia essa medida e o que ela diz e influencia para o bancário? Bom, como você falou, a gente está no meio de uma pandemia, é uma situação de calamidade sanitária, como nunca, não só o Brasil, mas como nunca se viu no mundo, e essa pandemia impacta profundamente as relações de trabalho também, porque ela não tem, a Covid-19 não tem vacina, não tem nenhuma outra forma de prevenção, de proteção, que não seja o distanciamento social. E aí foi editada primeiramente essa MP 927. Né? MP, a gente usa sempre esse termo, mas é bom que explique, que é um instrumento legal também, só que é provisório. Então, o governo, o executivo, ele manda já uma lei para o Congresso com data de validade. Então, é uma medida que vale imediatamente por causa da urgência, por causa da relevância, mas ela tem que ser aprovada em 120 dias no máximo. O que eu penso dessa MP 927? A MP 927, em que pese a necessidade de serem pensadas e regradas novas condições de trabalho por causa da pandemia e do distanciamento, essa MP ela deixa o trabalhador mais fragilizado, porque ela prevê instrumentos, ferramentas que podem ser usadas nesse período, sem o adequado acompanhamento pelo sindicato. Então, ela traz modificações profundas, por exemplo, em relação ao trabalho remoto, que aqui é tratado de teletrabalho, sem que haja um acordo coletivo, sem que haja um acordo individual. O empregado vai ter que ficar trabalhando de forma remota, normalmente em home office, desde que o empregador o comunique só com 48 horas de antecedência. Não há a necessidade do sindicato validar esse acordo, do sindicato fazer uma negociação para prever situações melhores. Então, nesse aspecto, a medida provisória é bastante ruim para o trabalhador. E não é só em relação ao teletrabalho, né? Ela tem outras previsões de banco de hora, por exemplo,
que afeta profundamente. Então, quem não tem condição de trabalhar em home office, que exerce uma atividade genuinamente presencial, esse trabalhador que não vai poder trabalhar de forma presencial por causa do distanciamento social, ele vai ter que ficar trabalhando, acumulando horas negativas, não é? E nesse aspecto também não há obrigatoriedade de que seja feito um acordo coletivo, pode ser celebrado de forma individual com o trabalhador, e a compensação ele vai fazer durante 18 meses. Então, quando terminar a calamidade pública, determinada por essa pandemia, ele vai ficar durante 18 meses pagando as horas que ele acumulou nesse período. É uma coisa, assim, bastante desfavorável para o trabalhador. Então, nesses aspectos, a gente pensa que a MP, ela poderia ter sido editada, prevendo mais garantias para os trabalhadores, com a participação das entidades sindicais, tendo ouvido as entidades sindicais, para efetiva proteção desse trabalhador. Doutora Lúcia, a senhora esteve expondo o teor, né, da MP 927. Lembrando que nós somos uma categoria organizada e que prezamos sempre pela negociação. Tão logo deflagrada a pandemia, o Comando Nacional dos Bancários entrou em contato e iniciou imediatamente uma negociação com a FENABAN, que respeitou essa questão de longas datas de negociação e automaticamente viu o ensejo de a gente implementar alguma coisa acordada. Entretanto, a gente sabe que alguns bancos praticamente não respeitou, vamos dizer assim, respeitou, melhor dizendo, minimamente algumas coisas acordadas, mas a gente sabe que tem alguns bancos que não. Dentre esses bancos, eu posso falar que podemos falar que o BB, a CEF e o Santander, eles estão trabalhando e aplicando praticamente a MP 927 quase que integralmente. Então, em relação à negociação coletiva, a categoria dos bancários foi, acho que, a primeira que se mobilizou para procurar negociar. Inclusive, o grau de negociação, de elevação dos debates do comando dos bancários, foi reconhecido até pelo MPT, que recentemente, acho que foi hoje, inclusive, fez um elogio público na sua página, dizendo realmente da negociação do sindicato, da postura das entidades, da Contraf, que garantiram com toda a negociação feita a saúde dos trabalhadores, porque nesse primeiro momento, o que se pensou logo no começo, que foi realmente no dia 12 de março, foi de estabelecer as condições para que os trabalhadores bancários tivessem garantidas a integridade física e a vida, não é? Então, essa foi a primeira mensagem. Como é que os bancos devem atuar para que os bancários fiquem o menos possível exposto a possibilidade de um contágio pelo coronavírus. E, então, se criou um comitê de crise permanente, né, entre a FENABAN e o Comando Nacional dos Bancários, sempre prevendo quais as outras medidas que deveriam ser adotadas. E aí, nesse primeiro momento, se encaminhou bem, teve um andamento muito bom, as medidas foram adotadas, sempre que havia necessidade, o comando pedia uma nova mesa de negociação para que houvesse ajustes. Em relação a esses bancos que você mencionou, a Caixa Econômica, o Santander e o Banco do Brasil, eles efetivamente estão aplicando algumas regras, algumas ferramentas da medida provisória 927, sem aquele compromisso de conversar com o sindicato. Então, a gente tem, do Banco do Brasil, por exemplo, o que a gente sabe é que, em relação às férias, que é uma outra possibilidade que foi aventada na MP 927, a antecipação das férias, o Banco do Brasil está aplicando essa MP, concedendo as férias dos períodos
já completados, né? Então são os períodos aquisitivos completos e dos períodos aquisitivos incompletos. O que são esses períodos? O período aquisitivo completo é aquele normal, você trabalhou 12 meses e aí o banco tem mais 12 meses para te dar férias. Não tem nenhum problema que ele te dê imediatamente. A data de concessão, como regra, sempre foi do empregador. Então, não há nenhuma novidade em relação a esse período. O que tem de novidade é a possibilidade também do banco conceder férias do período em que você ainda não completou. Então, você trabalhou só 4 meses do novo período e o banco te concede férias de 30 dias, ou seja, você vai trabalhar mais 8 meses e não vai poder usufruir de um período de descanso. Né? E essas implementações, elas foram feitas pelo Banco do Brasil sem uma negociação com o sindicato. Em relação ao Santander, o Santander também não conversou com o sindicato, com as entidades, para fazer a implantação do banco de horas negativos, né? Horas negativas. Ele já implantou sem conversar, e então não houve a possibilidade de propiciar melhoras nesse banco de horas. Não é? Então, como sempre se fez em greve, a gente conversa para que haja um redutor das horas, para que nem todas as horas negativas sejam efetivamente compensadas. Do período, no primeiro período inicial, o abono de algumas horas, num período menor para compensação, enfim, tem algumas regras que a gente poderia negociar para tentar conversar com os bancários e com a FENABAN para que a gente melhorasse e não aplicasse o texto seco da MP 927, que é um texto que prejudica o trabalhador. Muito. Agora, cabe também ao bancário imaginar o seguinte, mas não está negociando, muito pelo contrário. O Comando Nacional dos Bancários, junto à mesa da FENABAN, que aí conversa e senta com todos os bancos, sempre cobra com que todos os bancos busquem uma negociação, como a doutora falou, né, de melhorias para o trabalhador. E não estão deixando, principalmente as COEs, que é o Comando de Organização dos Empregados de cada banco, no caso, o BB do Santander, da CEF, do Itaú, do Bradesco, principalmente, que estão mais atuantes dentro da nossa base, não estão sendo negociados, não estão sendo procurados, muito pelo contrário. Cada representante de bancos, essas COEs, elas buscam e estão sempre cobrando os bancos para uma negociação. Entretanto, alguns negociam mais rápido ou então atende mais às reivindicações do que outros bancos. Nós sabemos e sentimos muita dificuldade na Caixa Federal. No BB tem uma negociação, mas muitas das vezes não são atendidas, e o Santander também teve negociação agora, mas sem muito êxito. A gente aproveita o ensejo, e aí a senhora até pode fazer alguns comentários jurídicos da senhora, na questão dessas negociações, o avanço que houve no acordo coletivo específico, que até os funcionários do Itaú votaram e aprovaram o aditivo, que houve o abono das horas negativas, praticamente de março e abril, e ainda por cima de 10% das horas realizadas, vamos dizer assim, né? Se banco de hora negativa é realizado. Computado. É computado, né? A partir de maio, né? E ainda assim, um prazo longo para poder compensar, e de segunda a sexta. A senhora, que talvez deve ter tido presente nesse acordo, comente alguma coisa das vantagens também, porque para nós, enquanto sindicato, vimos como uma das grandes propostas nesse período de pandemia termos firmado esse acordo com o Itaú, que passou a ser exemplo praticamente para as reivindicações junto aos outros bancos. Roberto, veja, a negociação feita pelo sindicato, na minha avaliação, ela foi muito exitosa.
porque logo do início, assim, mais de 300 mil bancários estão trabalhando hoje em home office. Houve um compromisso, ele não foi escrito, mas houve um compromisso que efetivamente, até onde se sabe, foi cumprido, de não serem feitas demissões durante a pandemia. Todos então, os grandes bancos firmaram esse compromisso, bem lembrado. Então, na verdade, assim, são conquistas importantes, né? Ainda que não sejam as conquistas de todas as postulações que foram feitas, houve sim avanço com essas negociações todas. Então, os bancos implementaram a forma de telemedicina para poder fazer uma avaliação melhor dos trabalhadores. Os sindicatos exigiram a entrega de equipamentos de proteção adequados, utilização de álcool em gel, faz uma fiscalização em relação à higienização quando se constata a existência de algum suspeito ou mesmo confirmado, né, caso confirmado da Covid nos estabelecimentos. Então, houve avanço. Poderia ter mais? Com certeza, né? Os bancos, eles pertencem ao segmento mais lucrativo do Brasil, então, com certeza, poderia avançar um pouco mais em relação às garantias de manutenção do que está sendo feito, por exemplo, de home office. Você me perguntou do acordo do Banco Itaú. Esse é um exemplo de um acordo em que o sindicato negociou e conseguiu melhorar as previsões que estavam estabelecidas na MP 927. Você já adiantou quais são as principais vantagens do acordo, né? Uhum. Que são efetivamente essas. Então, uma parte das horas negativas já estão abonadas, é um período grande, é um período que vai de 12, 13, 14 de março até 30 de abril. Então, as horas que foram computadas como negativas estão abonadas. As horas negativas que foram emprestadas a partir do 1º de maio, elas vão ser compensadas, né, posteriormente, mas num prazo menor, que não é o prazo de 18 meses, como está estabelecido na MP 927, mas é um prazo de 12 meses, e ainda assim haverá um redutor, então não serão compensadas todas as horas. Foi também estabelecido que na hipótese do empregado ser mandado embora sem justa causa, ou mesmo vier se aposentar e não tiver compensado todas as horas negativas que ele tem acumulado, essas horas não vão poder ser descontadas da rescisão contratual. Então, essa também é uma vantagem, porque ser demitido já é uma coisa muito ruim, ter dedução das suas verbas rescisórias é ainda pior. Então, é uma garantia que foi estabelecida no acordo coletivo e que sem dúvida, um ganho, é um benefício para o trabalhador. Então, e é isso que a gente gostaria, não é? Que os bancos conversassem, porque a gente tem condição de trazer melhorias para o trabalhador, mesmo aplicando, nós entendemos que algumas situações sejam necessárias, como, por exemplo, do afastamento, então, trabalho em home office. O sindicato compreende que isso seja necessário, mas existe forma da gente regrar, da gente trazer também algumas situações que vão melhorar essa relação para o trabalhador. Só lembrando, a questão de banco de horas negativas, ela a senhora tinha usado um termo correto, eu ia falar efetivada. Computada. Computada, obrigado. Tanto para quem está no grupo de risco, como também tem bancos efetuando rodízio, como o Bradesco e o Itaú está fazendo o rodízio de funcionários. Então, ele mesmo não sendo grupo de risco, acaba ficando em casa, porque está na semana do rodízio, né, que ele fica em casa. Muitas das vezes, como a senhora disse, o teletrabalho, apesar de ter sido solicitado de trabalho remoto pelo Comando Nacional como forma de preservação
salarial e preservação da saúde do trabalhador bancário junto ao banco para fazer o serviço em casa, muitas vezes ele, na função dele, não tem como realmente conseguir realizar. Né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acredito que o bancário está entendendo, já entendeu na nossa conversa, quem é que faz o banco de hora, né? Quem computa o banco de hora negativo, que é tanto no grupo de risco quanto o trabalhador normal, vamos dizer assim, não é de grupo de risco, e que também não está dentro daquelas condições de usufruir as férias, porque já foram, e além também que as futuras a serem adquiridas, o bancário tem o direito de dizer, não, eu não vou usufruir agora, porque ainda nem começou o período aquisitivo, certo? Exatamente. Então, essa é uma situação que tem que ser ponderada pelo tempo depois que ele vai ficar sem descanso. Sem descanso. Então, na verdade, assim, como não existe um limite na MP, dependendo do tempo em que permaneça a necessidade de distanciamento social, ele vai ter que usufruir muitas férias. Então, é possível que ele fique 2, 3 anos sem gozar as férias. E a gente sabe que férias são necessárias o trabalho, sim. para o trabalho, para a saúde mental. Não é possível que a pessoa fique 2, 3 anos trabalhando direto sem que haja esse descanso. Por isso que é importante... Além do que o trabalho do bancário é estafante praticamente, né? Porque ele dá... É estafante. Por isso que é necessário que o sindicato intervenha para colocar limites. Então, não é possível antecipar todas as férias, né? Mesmo as férias do período incompleto, estabelecer que só metade vai ser antecipada, que metade será reservada para o gozo. Então, são negociações, são modificações possíveis de serem feitas, desde que, obviamente, haja o interesse do banco em conversar. Né? O Itaú teve o interesse em conversar, então algumas regras conseguiram ser melhoradas por meio desse acordo coletivo que foi feito. Doutora Lúcia, ainda sobre jornada, nesse período de pandemia, nós tivemos um decreto onde foi autorizado a antecipação de feriados tanto municipais quanto estaduais. E aqui no nosso estado de São Paulo, houve, na cidade de São Paulo, antecipação na semana passada, se não me engano, né? De 2 feriados, que ficou quarta e quinta, e aí o prefeito decretou como ponto facultativo na sexta-feira. E o governador do estado, ele antecipa o feriado de 9 de julho para 25, segunda-feira última. Certo. Isso também tem implicações com relação à jornada. Alguns bancos, tive a felicidade de poder participar e ter essa experiência da mesa de negociação com a FENABAN, desse ponto específico, de que alguns bancos estariam já respondendo aos sindicatos que pagariam 100% de horas extras, uma vez que não havia possibilidade de, segundo eles, modificar o sistema e obedecer o isolamento, respeitando o feriado antecipado. Mas alguns bancos não. Como que implica essa questão do feriado e a jornada, e quando será efetivamente 9 de julho, como que pode acontecer, doutora Lúcia? Então, na verdade, houve um imbróglio monumental em relação à antecipação dos feriados, porque foi muito em cima da hora, né? Por exemplo, o feriado de 9 de julho, ele foi deliberado numa sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo, que terminou às 4 da manhã do sábado. E aí ele foi efetivamente foi para o governador, para ele sancionar. Então, efetivamente não tinha prazo suficiente para as pessoas se organizarem. Essa foi a justificativa básica dos bancos. E aí, o Banco Central, ele fez um comunicado ao mercado, dizendo que ele funcionaria normalmente nos dias de feriados antecipados,
que, para o mercado financeiro, os feriados seriam nos seus dias originais. Então, 11 de junho, 9 de julho e 20 de novembro, que foram feriados antecipados em São Paulo e no âmbito do governo estadual. Então, na verdade, o que tem que ser observado, que agora, no dia 11 de junho, os bancários não vão poder trabalhar, vai ser feriado, porque eles não tiveram esse feriado antecipado. E aí, se os bancos funcionarem no dia 11 de junho, eles vão ter que pagar as horas que foram trabalhadas com 100% de acréscimo, porque aí seriam horas extras. Doutora, mas o Banco Itaú e o Bradesco, eles colocaram e computaram como, vamos falar estadual, porque os dois municipais está relacionado estritamente ao município de São Paulo. Tá. Dia 25, entre aspas, no papelzinho passou a ser 9 de julho, o Bradesco e o Itaú afirmaram, vamos pagar como feriado, 100% de hora extras. Certo? Obviamente, subentende que no dia 9 de julho, dia normal. O Banco do Brasil, ele teve um regramento. Segundo o normativo dele, trabalhar em dia não útil, segundo ele, cláusula 42, se não me engano, do aditivo, ele faz o abono, ele computa como um dia de abono para até 6 horas de jornada, o que obrigou o banco a todos os funcionários trabalharem até 6 horas. Ou melhor dizendo, houve uma obrigação de fechar o ponto após 5 horas e 50 minutos de jornada, para dar um único dia, ou seja, é praticamente 1 por 1, não é como hora extra, mas vai ter direito a uma abonada. Então, subentendo que dia 9 de julho vai ser trabalho normal. Pois não sei te falar. Porque, como eu falei, o imbróglio foi enorme. Muito enorme, né? Muito grande. Então, na verdade, assim, teve dentro banco da que negociação, pagou. eu pude perceber o quanto que a FENABAN ela queria justificar algo que era injustificável praticamente. E eles desrespeitaram não só a questão do direito do trabalhador, dos feriados, mas sim toda a questão da saúde, que é o isolamento social, né? Então, mas e aí teve esse comunicado ao mercado do Bacen, que aí veio trazer mais problema, porque sem ele ficaria a regra básica, vai pagar hora extra, né, e vai pagar. No entanto, como esse comunicado dizendo que os dias serão nas datas originalmente previstas, a gente não sabe como cada banco vai atuar e resolver. O fato é que o bancário não pode trabalhar nos 2 dias. Ele não pode trabalhar no feriado que foi antecipado e no feriado originalmente previsto para o... Na verdade, em algum momento ele vai ter que descansar. Se isso não acontecer, ele tem direito ao recebimento de horas extras, e aí, como é dia de descanso, com 100% de acréscimo, no mínimo. Esse seria o entendimento jurídico, então, da senhora. Isso. E em relação ao BB, que você mencionou, Banco do Brasil, existe, na verdade, uma instrução normativa do banco, sim, dizendo que a cada 6 horas de trabalho em dia não útil, que é sábado, domingo, feriado, terá direito a uma folga compensatória. E aí... quando trabalha 6 horas, ou fração de 6 horas. Então, se você trabalha 8 horas, porque essa é a jornada que você normalmente cumpre, apesar de nós entendermos que bancário sempre tem que trabalhar 6 horas, não tem jornada superior, mas se você trabalha 8, você teria direito a 2 folgas. Mas se houve esse assédio para que os trabalhadores não alongassem a jornada, cumprindo, né, trabalhando até menos do que a jornada, trabalhando 5 horas e 50 minutos, só com esse objetivo de não pagar hora extra, aí o procedimento do Banco do Brasil está incorreto. A gente pode dizer que nas interpelações que
nós do sindicato recebemos de diversos bancários da nossa base do Banco do Brasil foi essa colocação. Houve uma determinação de que cumprissem 5h50 para ter direito a um abono. Ou seja, tanto os funcionários de 6 quanto 8 horas vão ter uma abonada a fazer, por direito, né? Lamentavelmente, a gente entende que o banco aí está cada vez mais desrespeitando o trabalhador e principalmente a organização, que são os sindicatos, que estão sempre buscando pela negociação. E é muito difícil realmente, nesse momento de pandemia, enfrentar um banco cuja direção cabe ao governo escolher, e aí a gente analisa também as influências negativas que o governo tem feito, principalmente de desrespeito à população e, de forma específica, ao trabalhador. Doutora Lúcia, hoje mesmo teve um questionamento de um bancário sobre a reabertura que o governador está fazendo, distribuindo o estado em diversas regiões, umas com mais gravidade, então ainda teria algum tipo de isolamento, abrindo determinados tipos de empreendimentos, vamos falar assim, de empresas, outras regiões um pouco mais, com poucos casos, entre aspas, segundo o governo, talvez deve ter analisado dessa maneira, estaria já com um avanço na retomada do mercado de trabalho, dos empreendimentos, das empresas abrindo. E automaticamente ela questiona a questão de se voltaria a trabalhar ou não. Entretanto, o nosso entendimento, e eu acredito que a senhora pode reforçar esse ponto, é de que o bancário ele foi classificado como uma categoria de trabalho essencial. E automaticamente as negociações entre o comando e a FENABAN é que vão pautar as questões de jornada e trabalho do bancário, e não estaria sendo afetado por essa medida do governador. Seria isso? É isso. Na verdade, parece óbvio para todo mundo que a flexibilização agora determinada pelo governador é absolutamente inoportuna, precoce, porque nós estamos numa curva ascendente, com mais de 1.000 mortes diárias. Não há nenhuma condição das pessoas retornarem às atividades normais, não tem UTIs nos hospitais, tem a taxa de ocupação em muitos locais já está de 90%. Então, na minha avaliação, é uma irresponsabilidade determinar que as pessoas retornem para o trabalho e para suas atividades costumeiras. Não tenho a informação de que os bancos pretendam fazer essa retomada, desconsiderando o que já foi negociado em mesa até agora, que uma insistência, inclusive, do comando, para que toda a retomada seja feita de forma negociada, como foi feito no início, para que os trabalhadores começassem a trabalhar em home office. Então, eu não acredito que haja uma mudança de comportamento com a determinação de que todo mundo volte a trabalhar a partir de segunda-feira. Ou seja, nós temos que observar, enquanto bancários, as negociações estão sendo efetuadas e, como a doutora disse, o comando entende que o home office ainda deve permanecer, porque uma decisão política de retomada das atividades não implica com que realmente a gente esteja com o fim da pandemia, muito pelo contrário. Como a senhora destacou, nós ainda estamos numa curva ascendente, com mais de 1.000 mortes por dia no país, e principalmente nós que somos do interior, vemos muitos casos, e a gente pode até citar nesse momento que tomamos conhecimento de que uma agência do Bradesco, ela teve todos os funcionários afastados porque vários tiveram contágio do Covid. E aí, exatamente, é triste, né, ter acontecido numa cidade próxima nossa de Catanduva. Então, a gente vê a preocupação e o governador achando que as coisas podem voltar ao normal. A gente
reforça ao bancário que estamos em negociação. E aí isso leva a um tema que é a saúde do trabalhador, né, doutora? E aí a gente pode dizer que isso pode ser tema de um novo programa. Ótimo, perfeito. Perfeito, então, a gente vamos marcar rapidamente. Para fazermos um novo programa para o bancário, falando sobre a saúde do trabalhador bancário em tempos de pandemia. Não só esse tema, mas a gente pede a todos os bancários que opinem através do site do Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região, que nós fizemos uma pesquisa, mas pode mandar através de nós, dos e-mails ou de outros canais que nós já colocamos à disposição do bancário, o que gostaria de saber. E, ao mesmo tempo, abordamos muito a MP 927, né, doutora Lúcia, mas ainda pode ser que tenha alguns bancários que surgiu dúvidas após essa conversa, o que estamos abertos para, dependendo, criar novamente um novo programa sobre a MP 927, né, doutora Lúcia? Perfeito, aproveito para colocar o escritório todo à disposição para responder as dúvidas que eventualmente surjam e participar de um outro programa para que a gente possa esclarecer essas situações todas que são colocadas pelos trabalhadores. Então, nós encerramos esse primeiro programa de entrevista de conversa com o jurídico Crivelli Advogados de São Paulo, que assessora os sindicatos bancários para toda a nossa categoria da nossa base. Agradecer a doutora Lúcia pela disposição nesse momento e contarmos com a senhora e com o escritório para uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você, agradecemos muito o convite, Roberto, é sempre um prazer e estamos à disposição sempre. Valeu, obrigado e um abraço a todos os bancários de Catanduva e região.